Foi. Bom, gente, a gente está aqui com o Ronaldo Molefe, primeiro candidato, né, da oposição a presidente do Flamengo, e vamos aqui discutir, debater um pouco sobre a candidatura dele, sobre as propostas, sobre o que é melhor para o Flamengo. E o Ronaldo, né, além de se descrever alucinadamente rubro-negro, é empresário, advogado, foi vice-presidente do Flamengo, né, vereador do Rio de Janeiro, também candidato a deputado estadual e federal. E para iniciar o nosso papo, eu queria saber por que você quer ser presidente do Flamengo, né? E aí logo depois você explica um pouco sobre a sua candidatura. Eu faço parte de um movimento chamado Planeta Fla. Esse movimento se reuniu, montou um projeto, um plano de trabalho que serve ao Flamengo como uma diretriz de governo, como poderá ser um Flamengo grandioso. E esse grupo que faz parte desse movimento me escolheu como candidato. Por que me escolheu como candidato? Em primeiro lugar, sou sócio do Flamengo há mais de 50 anos. Eu não sou tão velho assim, apesar de careca com cabelinho branco, ainda estou em forma, ainda faço meus exercícios. E essa longevidade ligada ao Flamengo, que saiu das arquibancadas para dentro da Gávea, onde joguei futebol de salão em um período, onde assisti grandes atletas, grandes ídolos do Flamengo treinarem. Eu saía da minha casa em Copacabana, onde você está agora, aqui pertinho. Eu morava com meus pais e eu ia a pé até a Gávea. Lá havia o que se chamava Favela do Pinto. E eu ia lá ver o Dida, ver o Gerson, ver o Henrique, o Moacir. Você é garoto, você não se lembra, você se lembra dos nomes, mas você não viu esses caras jogarem. O Freitas Solis, um grande mago paraguaio técnico, que fazia os jogadores treinarem alucinadamente. Eles chegavam lá no Maracanã, ele gostava de escalar a garotada, coisa que infelizmente nós não estamos vendo ainda nesse momento acontecer no nosso clube. E essa ligação com o Flamengo se transformou num determinado momento na minha associação. Eu virei sócio do Flamengo patrimonial, ganhei um título de presente. Então, o tio meu, quando eu fiz 13 anos de idade, me deu um título de sócio patrimonial do Flamengo com 3 prestações pagas. E o meu pai não tinha grana para pagar o resto da mensalidade. Eu tive que cair no batente para poder arrumar grana e pagar as prestações, que eu acabei pagando legal. Com o tempo eu comprei um título, eu ganhei mais corpo na minha vida profissional, fui estudando, trabalhando e tal. E logo quando eu tive condições, eu comprei um título de sócio proprietário do Flamengo. Passei a servir o Flamengo como vice-presidente em várias gestões. Fui vice-presidente jurídico, fui vice-presidente de esportes olímpicos, fui vice-presidente contencioso, de secretaria. Sempre fiz um trabalho decente no clube de regata do Flamengo. Eu sou um apaixonado por tudo que acontece em torno do Flamengo, pelo Flamengo propriamente dito. Sou um torcedor como você e como mais de 30 milhões de brasileiros. Sempre procurei doar o meu tempo graciosamente, de forma voluntária, ao nosso clube. E chegou-se à conclusão que eu poderia ser um bom candidato e um bom presidente, em função dessa experiência que eu adquiri dentro do clube, em função do amor que eu tenho pelo Flamengo e em função da ideia que eu comprei para frente. Não sei se assustou, acho que foi o barulho do meu computador, que foi a câmera. Enfim, e é isso, eu sou candidato, nós temos um movimento, temos uma porção de gente apoiando a gente. Temos hoje uma campanha maciça pela internet, temos um site muito bem frequentado, e as pessoas entram e se deliciam com entrevistas do Zico, uma série de depoimentos, Roberto Assaf, Evaristo, enfim, uma infinidade de pessoas. O Evaristo é um atleta campeão pelo Flamengo, que também foi ídolo no Real Madrid, no Barcelona. Evaristo Macedo, é um grande companheiro nosso. Enfim, nós temos apoiamento em todos os setores da vida rubro-negra. E a nossa candidatura é uma candidatura real, crível, está aí para ganhar. E nós estamos fazendo o nosso trabalho para chegar a transformar o Flamengo naquilo que ele precisa ser para mim, para você, para sua esposa, para os nossos filhos,
para os nossos netos e para a torcida em geral, que hoje anda muito triste, anda cabisbaixo, anda aborrecido, anda sendo sacaneado em todos os níveis. Hoje você vai num botequim tomar um café, você vai numa banca de jornal comprar um jornal, você vai numa esquina bater um papo com um amigo e se sabem que você é rubro-negro, e eu também ando com a camisa do Flamengo e eu tenho muito parecidinha com essa que você usa, que é a do goleiro Felipe ou de qualquer outro goleiro que lá esteja defendendo o gol do Flamengo, os caras debocham da gente, cara. Então nós ficamos de férias 30 dias, nunca aconteceu isso na minha vida, eu nunca vi o Flamengo ficar de férias 30 dias no meio de um ano como esse. O Flamengo disputava a Libertadores, disputou o Campeonato Carioca e não conseguiu avançar. E a gente precisa mudar isso. Até essa pergunta não está nem assim programada. Ontem teve a reunião lá no Teatro Leblon, o Ocupa Flamengo, até eu li que você também estava lá. Né? Convidado pelo Márcio Braga e comparecia. É uma ideia de reunir a oposição para que se lance um candidato. O que você acha disso? Você acha que assim, isso é até importante, porque a ideia, pelo menos assim, eu não vivo a vida política do Flamengo, mas eu leio e me interesso muito por ela, né? E assim, ao meu entender, parece que se a Patrícia, talvez se tiver muitos candidatos, a Patrícia Amorim tem assim, uma grande chance de ser reeleita. Né? Você realmente acredita que assim, se a oposição se unir, né, para ter um único candidato, né, você acha que somente isso faria com que a Patrícia perca lá nas urnas? Ou, como na outra eleição, acho que teve, se não me engano, 6 candidatos, né? Ou você acha que não, que independente do número de candidatos, com boas propostas, dá para ter uma mudança lá na presidência do Flamengo? Vamos falar em política fora do Flamengo, porque no final dá tudo no mesmo. Política é política. Não existe a menor possibilidade de você unificar candidaturas. Por quê? Porque cada candidato tem um mundo de apoiamentos, tem um mundo de ideias, tem um mundo de raciocínio completamente diferente do outro. O fato de nós, do Planeta Fla, sermos oposição ao Flamengo, não significa que nós estejamos próximos ou longe de qualquer outro candidato. Então, o problema todo se engloba na questão dos programas. Se as pessoas comprarem o programa do Planeta Fla, quando eu digo comprar, não é pagando, não. Entenderem que o programa do Planeta Fla é o melhor programa, que o plano que o Planeta Fla tem para o Flamengo é um plano que cabe na cabeça desses outros candidatos, e se eles quiserem retirar suas candidaturas e marcharem junto conosco, nós vamos ficar felizes da vida. Mas isso não significa que nós vamos lotear o Flamengo, que para cada grupo vai haver um departamento, porque senão a gente joga no lixo tudo que a gente construiu até agora. Então eu não acredito em unificação desse título oposições que estão dando. Por quê? Na verdade você pode ser oposição tanto à situação que existe no Flamengo hoje, quanto você pode ser oposição a quem diz que é oposição. Se não se confrontam as ideias do ponto de vista da equivalência, eu não sou obrigado, pelo fato de ser oposição de outro grupo, estar dizendo que também é oposição, dar o braço a ele para ir combater a Patrícia Amorim, porque esse não é o propósito do Planeta Fla. O propósito do Planeta Fla é construir um Flamengo muito melhor do que esse Flamengo que está aí. Nós não estamos preocupados nem com a Patrícia Amorim, nem com as outras candidaturas. Nós temos um projeto e é sobre esse assunto que nós vamos discutir a eleição. Agora vamos falar da eleição especificamente do Flamengo. A Patrícia Amorim, ela disputou uma eleição de 8 candidatos, que foi a última eleição que houve, que ela ganhou, onde ela era oposição. E os outros 6 candidatos, fora o candidato da situação, também eram oposição. E ela ganhou da situação. Um dia depois da vitória da situação, que nos deu o hexacampeonato que nós amamos, adoramos. Então, o problema é de candidatos. Quem são os candidatos? Qual é o melhor candidato? Quem é que nós queremos ver dirigindo o Flamengo? Não interessa se o camarada está na situação, na oposição, ou seja, onde estiver. Se ele é bom, ele ganha. Se ele não é bom, ele fica pelo caminho. Então, só para terminar, para eu não perder, desculpe, eu não quero te interromper, não, mas eu não quero perder o raciocínio. União de oposições só contra regimes ditatoriais. Aí todo mundo se dá as mãos, a gente quer democracia e a gente vai disputar
um embate contra os não democráticos para trazer a democracia de volta. Quando isso acontece, cada grupo vai para um lado. É assim que funciona. Então não existe esse problema no Flamengo. Hoje, a gente tem que estimular candidaturas. Eu vejo exatamente o contrário dessa história. Quem quer ser candidato, que seja. E no final das contas, vamos ver quem tem garrafa velha para vender. Assim, pelo menos lá fora, a política lá fora, né? A gente vê, por exemplo... A política nacional. Nacional. Que às vezes um partido ou algum militante de algum partido, ele se posiciona ao contrário porque por uma ideologia ou por ser. Mas o Flamengo, assim, é diferente porque é uma coisa que, assim, de amor. Eu estou falando isso por quê? Porque vamos supor que se a Patrícia Amorim estivesse fazendo uma ótima gestão, né? Será que... Não teria nenhum candidato contra ela. Não teria nenhum candidato. Não, para quê? Olha só, o que é um presidente num regime político, democrático, de representação? É alguém que vai, em teu nome, fazer as funções que você imagina que ele tem capacidade de fazer, que é aquilo que você quer que aconteça. Então, se eu tenho uma ideia que o clube tem que estar bonito, tem que ter serviços, tem que dar atenção à grande nação rubro-negra, que é fundamental e que eu entendo que não esteja se olhando para esse campo. O clube em si não tem adequações objetivas para você socialmente se realizar. Você não tem um bom restaurante, você não tem uma boa sala de estar, uma boa biblioteca, uma boa sala de leitura, você não tem acontecimentos sociais dentro do clube para você poder frequentar, a não ser o parque esportivo. Então há falhas. Ela pintou a sede, pintou, ninguém vai negar isso. Ela tirou o lixo, tirou. Isso é o mínimo que um presidente pode fazer. Na minha casa, você está entrando aqui, você não está pisando em lixo, você não está sendo atacado por ratos, por baratas. Então isso é o mínimo que eu posso te oferecer. Uma cadeira para você sentar e uma limpeza, um copo d'água para você se tranquilizar aqui. Agora, se eu coloco você numa situação de impossibilidade de vitórias, total caos administrativo, absurdamente gastos de despesas que você não tem noção por que acontece, um orçamento que não é cumprido, um balanço que não é aprovado sem ressalvas, uma série de problemas, mentiras pela imprensa sistemáticas, perdeu o exame de sangue do Ronaldinho com álcool, aí vem o médico e diz que nunca houve esse exame de sangue. Quer dizer, isso aqui é o samba da maluquice. Eu sou contra isso, então eu estou colocando aqui o nosso grupo, me coloquei à disposição do nosso grupo, do nosso movimento, temos um projeto, vamos disputar a eleição para mudar esse quadro de coisas. Por quê? Nós entendemos que o Flamengo precisa de um choque de caráter, um choque de olho no olho, um choque de verdade, um choque de comportamento, um choque de exemplo. O exemplo que o presidente dá, ele reflete na ponta do atleta, lá dentro do campo. Então, quando o David perdeu aquele gol, coitado, pode acontecer, nós entendemos que esse gol tenha sido perdido inicialmente na sala do presidente. E aí, várias funções vão se transformando em funções complicadas. Isso acaba batendo na conta. Ele não recebe o salário, o contrato foi mal feito, ele está insatisfeito, ele está angustiado, ele vai lá, está na justiça, ele vai lá e perde o gol. Então, não, só para dizer, é isso. Nós somos contra esse estado de coisas que leva o nosso Flamengo a virar deboche nas esquinas. Nós queremos o nosso Flamengo grandioso como a gente conheceu o Flamengo, por isso a gente se apaixonou. Assim, vamos supor que o Ronaldo tenha ganho a eleição. Hoje, 1º de janeiro de 2013, está lá assumindo, sentando na cadeira de presidente. Qual seria a sua prioridade? Qual o primeiro projeto? Aonde o Ronaldo primeiro iria iniciar o seu trabalho? Na minha avaliação, o Flamengo tem tantas dificuldades que essas dificuldades têm que ser atacadas todas ao mesmo tempo. Agora, nós não podemos esquecer que o carro-chefe do Flamengo é o futebol. Nós temos que nos preocupar com o futebol. Nós queremos dar independência ao futebol, para que o futebol tenha o seu caixa, para que o futebol tenha um orçamento, para que o futebol cumpra o seu orçamento, para que o futebol tenha uma objetividade com relação à criação de novos atletas, a fábrica de atletas, aquela história de que craque o Flamengo faz em casa.
Nós temos que fazer os craques em casa, mas eles têm que atuar no nosso primeiro time. Não adianta pegar o nosso craque e jogar ele fora, como aconteceu com essa diretoria no caso de um garoto como o Galhardo. Hoje nós não temos lateral direito para colocar em campo, o Gamora se machucou. Eu não preciso falar de futebol, porque eu entendo que o presidente do Flamengo ele tem que olhar para a nação rubro-negra, ele tem que olhar como um estadista para tudo que acontece no clube. Mas eu não posso deixar de falar de futebol. Futebol é o carro-chefe do Flamengo. É aquilo que emociona a gente, que faz a gente se apaixonar. Então o presidente tem que estar atento, tem que ter profissionais competentes gerindo um projeto profissional, com pessoas importantes que sabem o que estão fazendo essas coisas. Então, nós não podemos deixar de trabalhar fundamentalmente no futebol, porque o futebol é o que traz recursos para o restante da atividade do Clube de Regatas do Flamengo. Você está entendendo? Então, é por aí. Assim, eu li bastante sobre as propostas do Planeta Fla. Sim. E você gostou? Com certeza. Então, fico feliz. E lá você fala do enxugamento da estrutura administrativa, né, do Flamengo. Né? Como que seria esse enxugamento, né, na administração do clube? Se eu preciso de um superintendente para uma determinada área, eu não posso ter 5 pessoas batendo cabeça. Isso é que é enxugamento. Ou seja, avaliar área por área do clube, verificar o que é para fazer e fazer imediatamente. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu posso gastar 5, eu não tenho que gastar 50 para obter o mesmo resultado. Então eu tenho que verificar se o resultado que está sendo obtido com relação ao que está sendo gasto é funcional, é absurdamente equivocado, se está correto ou se precisa ser modificado. Essa é a questão. Então, é como uma dona de casa, vamos dizer assim. A dona de casa, se ela gastar mais dinheiro do que ela tem para gastar, no final do mês vai sobrar dia e não vai ter comida em casa. É o que acontece no Flamengo hoje. O Flamengo hoje assina contratos sem a preocupação de que tem que cumprir os contratos. Vou te dar 4 exemplos. Gamarra, Petkovic, a quem nós colocamos na justiça por discordarmos dos acordos que ele fez com o Edmundo, e uma diretoria anterior retirou da justiça e fez um acordo com ele. Esse acordo não foi cumprido. Gamarra, o acordo não foi cumprido. Romário, o acordo não foi cumprido. Esses 3 negócios foram feitos lá, acrescido do negócio do Ronaldinho Gaúcho, elevam o débito do Flamengo com esses 4 negócios mal feitos a mais de 50 milhões. Isso é um absurdo. Por quê? Assinou-se contratos sem a intenção de cumpri-los, ou não deram atenção ao cumprimento dos contratos. Segundo, gastar dinheiro que você não tem é proibido, porque se você gasta aquilo que você não tem, você não vai pagar. E o que acontece quando você não cumpre contratos e você não paga os seus débitos? Você desmerece a marca do clube. Esse escudo do Clube de Regatas do Flamengo, com o nosso campeonato mundial em cima, que é a estrelinha está na tua camisa, isso tem um valor, é a nossa marca. A nossa bandeira vermelha e preta, que você tem uma atrás de você aí, isso vale, tem um valor que é proporcional ao número de torcedores que nós temos, que são os nossos clientes. Se a gente pega a nossa marca e chuta a nossa marca, cospe na nossa marca, vomita na nossa marca, a nossa marca deixa de valer. E aí nós não temos um patrocínio master na nossa camisa. Você concorda? Concordo. Então vamos em frente. E assim, você também defende, né, a reestruturação, como você está até falando, do departamento de futebol. E lá vocês falam, né, de contratar um profissional de competência para poder ajudar. Né? Como que seria esse profissional? É porque, assim, hoje o entendimento, igual nós temos lá, o Coutinho é o vice, não é isso? O Coutinho não é profissional, ele é um voluntário, que é um vice-presidente. Mas qual é a grande questão? O que o presidente e os diretores, que são os representantes dos associados, voluntários, vice-presidente, presidente, diretores, essa gente é toda voluntária, não é profissional, não ganha nada, trabalha porque é dona do clube, ama o clube, tem disponibilidade de tempo, tem conhecimento ou deveria ter conhecimento numa determinada área e é convocada para ajudar nessa área. Esse grupo de pessoas, vamos falar do futebol, e você pode tirar isso para os esportes olímpicos, para a sede,
para o remo, para todos os setores do clube. Se você não tem um projeto para executar, você fica dando tiro para todo lado, todo dia. Um tiro pega na água, outro tiro pega na parede, outro tiro é um tiro que é a bala amiga, mata o teu amigo, e no final você não tem resultado. Então, os profissionais do Flamengo, eles vão trabalhar em cima de um projeto que eles têm que cumprir. E os nossos vice-presidentes e diretores, que são voluntários, eles vão fiscalizar e vão cobrar dos profissionais a execução desses projetos. E é por aí. Então, eu quero falar. No caso, teria assim, um profissional em cada departamento, não é isso? Um profissional responsável em cada departamento, até porque hoje já existem profissionais lá dentro, mas incompetentemente funcionando, porque você olha o resultado e a competência do profissional pelo que ele apresenta. Então, se você tem um técnico de futebol, por exemplo, que fica aos 30 minutos do primeiro tempo pedindo a Deus para o jogo acabar, você vê que alguma coisa está errada ali. Não é verdade? Isso precisa ser estudado, verificado e é preciso que se compreenda por que está acontecendo isso. Verdade. Assim, até falando um pouco dos esportes olímpicos, assim, pelo menos na minha visão, eu acho, né, que com a Patrícia Amorim, até assim, isso lá tem um pró e um contra. Ela começou a dar uma atenção a mais aos esportes olímpicos, até porque ela já foi vice-presidente, né? Foi vice esportes olímpicos, foi atleta, né? E hoje, na minha concepção, com relação aos resultados, eu acredito até que melhorou, né? Natação, ginástica e tal. E vocês falam da redenção dos esportes olímpicos, né? O lado contra disso é que se aumentou a despesa lá e hoje ela pega o recurso do futebol para poder pagar lá, né? E a nossa ideia é pôr lá um profissional, que o esporte seja independente, que tenha também seu orçamento para que ele cubra as suas despesas. Você diz de redenção, como que seria essa redenção? O nome dessa chave é patrocínio. O Flamengo tem cacife para buscar patrocínios para cada um dos seus esportes. Tem que estruturar cada departamento nesse sentido, voltado para isso, com profissionais competentes na busca desse objetivo. Então, o marketing do Flamengo é fundamental. Tudo que você está perguntando e tudo que eu estou respondendo a você tem um coração que tem que bombar sangue para o clube inteiro, que é o marketing. Que não ocorre hoje. Isso não funcionar, meu irmão. Que não ocorre hoje. Vamos correr para o abraço e ver.